Boa tarde, estamos falando aqui diretamente dos estúdios aqui da Rádio O Imparcial e estamos recebendo nesta tarde o Coletivo Unidos, que foi eleito para a legislatura de 2024, foi eleito pelo PRD. Sejam bem-vindos, Romeu Amin, professora Concita e Ricardo Ortegal, que faz parte desse coletivo, que é a grande novidade das eleições de 2024. E aí eu já começo a perguntar para você, Romeu, professora, Ricardo, como vocês conseguiram essa façanha de se eleger dentro de uma eleição bastante disputada, com essa ideia de um coletivo onde reúne 3 cabeças de diferentes nichos para tentar um mandato coletivo para a Câmara Municipal de São Luís? Pode falar, mano. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes do Imparcial. Quero agradecer o convite do meu amigo Felipe Clã, o meu amigo Samatone e todos os ouvintes do Imparcial. Cada eleição é uma disputa diferente, e essa não foi diferente. Já disputei 3 eleições, essa foi a terceira. E a política, ela não é individual, a política é coletiva. A professora Concita é uma amiga já de longas datas, na eleição passada caminhamos juntos. E o Ricardo Ortegal já conheço também de algum tempo. Ricardo é uma pessoa que trabalha na área da saúde, muito ligada às comunidades, assim como a professora Concita. A professora Concita é na parte da educação, foi uma das fundadoras da Isabel Cafeteira, tem uma escolinha há 35 anos na comunidade, atendendo jovens e crianças da comunidade, jovens que precisam mesmo do ensino, e através dela que muitos jovens conquistaram o sonho de ter um estudo, né? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por eles. E unido forças, a gente conseguiu chegar ao êxito. Realmente não foi fácil. Haja vista que essa eleição ela foi muito fragmentada, foi uma eleição que muita gente se utilizou por recurso muito alto, parecia a candidatura de deputado. Mas a gente já tem um trabalho a longo prazo, trabalho de corpo a corpo, e a política, a disputa de vereança é assim. Conversando, conhecendo as necessidades do povo. Então, daí que a gente conseguiu continuar tendo essa votação de 4.000, e foi através deles que a gente realmente conseguiu êxito junto, principalmente com Deus, né? Deus que nos deu essa vitória, mas através deles que também a gente começou a trilhar nos bairros. E aí eu pergunto para vocês, o mandato coletivo é um modelo inovador, e dentro desse modelo inovador eu gostaria de saber como é que o Coletivo Unidos pretende construir esse projeto ao longo desses 4 anos que virão e garantir que ele realmente represente a diversidade que compõe vocês. Você que já tem uma experiência na área política, a professora que já vem na área de educação formando, milhares de jovens aí ao longo da sua existência, e Ricardo, que tem na saúde o seu esteio, a sua base. E aí eu pergunto, de que forma vocês, projetos, entendimento dentro da Câmara, Ricardo, fica à vontade, pode falar, de que forma vocês pretendem construir? Boa tarde a todos e a todas, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao amigo do Imparcial. Primeiramente, agradecer pelo convite, dizer que o Coletivo Unidos, realmente nasceu de boas intenções. Eu fui candidato em 2020. Fui candidato a vereador em 2020, na oportunidade de ser segundo suplente, eu tive a oportunidade de receber um convite do Romeu, que o Romeu já conhecia ele lá da secretaria da Sendel. Naquele momento ele era secretário de esporte, de esporte e lazer de São Luís do Maranhão. A professora é minha vizinha ali na Coab, ali próximo à Isabel Cafeteira, que tem um grande trabalho. E como o Romeu falou, essa vitória primeiramente
foi fruto da união, mas primeiramente foi Deus que nos concedeu essa vitória. Porque foi uma eleição difícil, como o Romo falou, uma eleição muito complicada. O poder, o recurso foi como se fosse uma eleição de deputado, federal, estadual, no qual a gente não estava preparado. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre dizia para a professora e para o Romo que a gente ia obter uma resposta positiva nas urnas, porque o nosso trabalho não foi de médio e curto prazo, já é um trabalho a longo prazo. Tá? Eu, particularmente, eu faço ação social dentro de São Luís, dentro das periferias, desde 2016, por exemplo. A professora Concita já tem um trabalho há mais de 30 anos na região da Isabel Cafeteira. O Romo tem um trabalho aí fenomenal ali na região da Liberdade, na Camboa, todo quem não conhece o Romo, né? Então, foi acima disso que eu tinha certeza que a gente ia ter uma resposta positiva nas urnas. Tá? E muitas pessoas deixaram. Rapaz, Ricardo, eu achava que vocês iam tirar 7 mil votos, 8 mil votos. Eu digo, não, cada eleição é uma eleição. Tá? E como eu falei, todas as eleições que eu participei aqui dentro de São Luís, para mim foi a eleição mais difícil, uma eleição bem competitiva, onde o poder financeiro prevaleceu. Mas, acima de tudo, dizer para vocês que o nosso trabalho prevaleceu a nossa vitória. Tá? E dizer assim, a gente faz um trabalho um trabalho de base, um trabalho lá na ponta, lá para aquelas pessoas, as comunidades, né, menos favorecidas, e a gente tem que dar essa continuidade na saúde. É muito chato quando a gente vai olhar uma unidade básica de saúde, onde um idoso, uma idosa, quer fazer uma aferição de pressão, quer fazer um teste de glicemia, na hora não tem uma fita, que é o básico para fazer o teste de glicemia. Então a gente vai lutar contra isso, para a melhoria da saúde pública, a saúde primária, que trabalha diretamente com a prevenção do paciente. Tá? E a professora vai falar um pouquinho sobre a questão da vivência dela, a experiência dela da educação. Pois é, professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de que forma a senhora, como educadora, como professora, pode contribuir dentro desses projetos da Câmara Municipal de São Luís, e fale um pouquinho da sua experiência aí, dessa vivência ao longo desses 30 anos. Ao longo desses 36 anos, eu comecei, né, botando, vamos dizer assim, atendendo as pessoas na minha casa, na minha residência, né? Aí depois eu consegui fundar uma associação junto com as mães da Vila Isabel Cafeteira e também da Coab. Temos também o Recanto Santos Dumont e o bairro da Aurora. Nosso trabalho não é só dentro da Isabel Cafeteira. Nosso trabalho também envolve o bairro da Aurora, o bairro da Isabel Cafeteira, Coab, Cruzeiro do Anil. Porque ao longo desses 36 anos, essa escola comunitária, hoje, ela atende 273 crianças. Tá? E eu acho assim, no meu ponto de vista, que a gente precisa melhorar isso. A educação tem que ver isso aí, porque deixa muito a desejar, muito. Começa pela falta de escolas, que a escola comunitária é minha casa ainda, mas eu cedi. Por quê? Porque eu fiquei o depoimento das mães, tá? Eu fiquei assim, eu ficava triste. Como é que eu vou poder ajudar essas mães? Então eu deixei a minha casa, cedi a minha casa e estou morando hoje numa casa alugada no valor de R$ 1.500, pagando água, pagando luz, para ceder para a comunidade. Porque ali nós temos crianças, recebemos crianças de 2 até 5 anos. Porque ali na Coab, as escolas não tem essa escola, assim, vamos dizer assim, para atender esse público. Na faixa de 2 a 5 anos, nós temos só do primeiro ano, primeiro aninho, segundo aninho, lá que atende, né? Mas a educação infantil, nós não temos.
Temos escolas particulares e tem também escolas comunitárias. Tem a minha, eu digo assim, mas quando eu estou lá eu digo a nossa. E tem também de umas 2 colegas minhas também. Então a gente vê mesmo que está precisando demais de escola, escolas. Só que não depende da gente, né? Porque a gente faz, nós vamos fazer tudo para ver se a gente consegue mais escolas para lá. Agora, sabe, depende do poder maior. Eu já de antemão, desse depoimento da professora, a gente percebe que São Luís está precisando desse up em várias situações, e tu que já passaste pela legislatura, já ocupaste uma cadeira na Câmara Municipal de São Luís em 2018, aí na época ainda era secretário. Eu te pergunto, como é que você avalia esse momento agora, que tu vai começar esse novo momento com um coletivo, daquele Rômeo de 2018? Eu não assumi uma cadeira de vereador, foi por um dia só, porque eu era secretário, foi. Foi só por um dia, tu não ficaste na legislatura, não? Não, foi o Marcelo, era vereador, eu era o primeiro suplente, então eu tive que me afastar da secretaria para o Batista Matos, finado Batista Matos, assumir. Foi mesmo. Aí eu voltei no mesmo dia. Mas então, eu repasso a pergunta, como é que tu vê a expectativa com relação a isso, a essa nova legislatura que vai se iniciar em 2024? A política é um instrumento de transformação social. Então, toda a nossa caminhada foi levando esperança para as pessoas que precisam, como o Ricardo falou. E como a professora também falou, a gente precisa muito de novas escolas. Haja vista, nesse pleito passado, houve reforma, algumas pinturas, mas faltou novas escolas. E eu me deparei em várias caminhadas nossas que a gente via que tinha filhos de bairros diferentes que acabavam estudando em outros bairros. E a gente percebia que aquelas mães que ganhavam um salário mínimo, às vezes não tinham com quem deixar seus filhos, acabavam gastando o que seria... ganhava um salário mínimo, gastava 300 e pouco só na passagem. Então isso aí acaba tendo um decréscimo muito grande na conta familiar. Então isso que nos preocupa. Outra coisa que nos preocupa, que a gente vai brigar bastante, são creches em tempo integral. Eu sou um apaixonado pela educação, porque acompanhei Brizola, Dr. Jackson, Darcy Ribeiro. Então a gente aprendeu que a educação é a base de qualquer família. Eu não digo de só a criança, mas a base familiar. Então uma das nossas pautas principais é a educação, e a professora Concita sabe tem um conhecimento muito grande em relação a isso aí. E eu acompanho a educação daqui de São Luís. Eu fui secretário de esporte. Mesmo sendo do esporte, nós trabalhávamos com mais de 5.000 crianças nas nossas escolinhas. Então a gente se deparava com o baixo índice escolar. Deixa eu te perguntar aqui, a gente fala que vocês vão começar esse mandato, e dentro da Câmara Municipal de São Luís já está havendo uma movimentação com relação à eleição da mesa diretora, já está havendo toda uma movimentação com relação de quem vai compor. E aí eu pergunto, de qual vai ser o posicionamento do PRB nessa situação que se forma agora nesse cenário político que se aproxima da próxima legislatura? O PRD vai caminhar junto com o Paulo Vitor. Certo. E aí fomos convidados para votar nele. Certo. Para ter a oportunidade como presidente. Certo.